Esse é Hoje no X do dia 24 de setembro de 2024 e nós vamos falar sobre os assuntos que são notícia no X hoje. Se você ainda não instalou sua VPN, ainda não está vendo o X, você pode saber o que está acontecendo por aqui, né? E a gente vai mantendo você informado. Aqui no Brasil, o assunto principal é a questão do Flow, o debate que teve dos prefeitos de São Paulo, que terminou com o Marçal expulso, com o assessor do Marçal brigando com o assessor do Nunes. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu já falei sobre isso num vídeo lá no Ancapsu, mas deu uma confusão danada, né? Então, aqui no Brasil é isso, mas lá fora o principal... E aqui no Brasil também está se discutindo muito a questão do Didi, né? O Didi e o Epstein, e é o pessoal falando sobre aquele caso todo lá do Puff Diddy, ou Puff Daddy, ou Sean Combs, que é o nome do cara, né, que é o artista que foi preso, acusado de abuso sexual, exploração de menores, prostituição, eu não sei o que lá. Também fiz vídeo sobre isso lá no Ancapsu, falei sobre isso ontem, é um assunto que tá dando muito o que falar, né? Enfim, aqui o debate do Flow aconteceu ontem, né, entre os candidatos a prefeito em São Paulo, né, e o debate foi tranquilo, o debate aconteceu sem grandes intercorrências. Quando chegou no finalzinho, o Marçal, na hora de dar a declaração final, né, os depoimentos finais, lá, considerações finais do debate, ele falou que ia prender o Nunes, chamou o Nunes de bananinha e falou que ia prender ele, né? E aí o apresentador acabou expulsando o Pablo Marçal. Eu expliquei em detalhes lá no vídeo lá do Ancapsu. Isso não foi o principal foi a briga que teve depois entre os assessores. Aí foi o assessor do Nunes com o assessor do Marçal, né? Os dois brigaram ali. O pessoal tá falando que o assessor do Marçal foi quem deu o tapa. Esse aqui é o ponto em que ele dá o tapa no cara, ou dá um soco no cara. Mas o pessoal tá lembrando que antes disso daqui, teve uma ocasião em que o assessor do Nunes também tentou pegar o celular, ou tentou bater no celular, não dá para ver muito bem, mas tentou agredir também o assessor do Marçal. Os dois assessores brigaram, né? Enfim, essa é a situação aqui, deu um barraco danado nessa história, né? Enfim, tá aqui o assessor do Nunes, que foi quem acabou apanhando nessa história. O assessor do Marçal foi na delegacia, deu o depoimento dele lá e disse que também, também acusou o assessor do Nunes, porque ele teria iniciado a violência, né? Ele teria tentado ou bater ou tirar o celular dele, enfim, não sabemos o que houve, né? O caso claramente aqui é de descontrole, esse pessoal realmente está ficando nervoso, está chegando perto da eleição, todo mundo nervoso e coisa e tal. Eu achei que o pessoal foi injusto com o Marçal, porque expulsaram ele do debate por algo que o Datena tinha feito antes e não expulsaram o Datena. Então como é que funciona isso, né? Enfim, de qualquer forma, a verdade é que a gente já sabe como é que funciona esses debates, não tem ideia nenhuma, é só quebra-pau mesmo. E vamos combinar, é mais divertido assim mesmo, né? Podia ter tido mais quebra-pau nessa história, né? Enfim. Bom, falando sobre os temas principais aqui, como vocês podem ver, tem aqui o Lula, o pessoal criticando o Lula pelo discurso dele lá na abertura da ONU e por ter faltado a reuniões, e a gente vai falar um monte de coisa sobre o Lula aqui. É questão de reality shows aqui em alta, esse negócio Rita aqui é reality show também. Enfim, o pessoal falando do Ramagem, vamos entender aqui esse caso. O Lula, justamente o Biden falou que milhões de venezuelanos escolheram a mudança e o mundo sabe a verdade, falando sobre a situação lá na Venezuela, né? Mas o Lula não teve coragem de falar isso. O Biden falou, o Lula não falou. O Lula, que era para ser o cara que ia resolver esse problema da Venezuela, tá quieto, não fala mais nada sobre a Venezuela. Todo mundo sabe que foi fraude na eleição da Venezuela e o Lula fica quieto, né? Ou seja, está só jogando fora qualquer capital geopolítico que ele tivesse antes. E está aqui o Biden mandando a verdade nessa história, né? Aí falaram aqui, ó, a diferença do Lula com o Milei, quando o Milei chegou lá nas Nações Unidas, um monte de gente querendo tirar foto com ele, querendo, né, autógrafo e coisa e tal. E depois você tem aqui, olha lá, o pessoal tirando foto e coisa e tal. E o Lula, quando chegou lá, entrou pela porta traseira. Por quê? O Lula estava com medo de entrar pela porta dianteira lá da ONU e o pessoal xingar ele, né? Lula ladrão, né? O seu lugar é na prisão. Que certamente fariam lá em Nova York, tem muito brasileiro, ninguém gosta do Lula em lugar nenhum do mundo. Então, ou seja, o Lula entrou pela porta dos fundos. Olha a diferença pro Milei, né?
Aí estão falando aqui também o caso do microfone cortado do Lula lá, que o Lula fez, falou demais, teve o microfone cortado, enfim, essas são as críticas ao Lula lá nas Nações Unidas, né? Bom, Diddy, ou Daddy, o Puff Daddy, ou Sean Combs é o cara lá, o rapper americano que está sendo acusado de má conduta sexual e coisa e tal, e o pessoal tá lembrando aqui que o Leonardo DiCaprio, lembra o cara que ia salvar a Amazônia, que criticava Bolsonaro e coisa e tal, aparentemente era um dos frequentadores mais assíduos das festas lá do Diddy, né, as festas que, segundo dizem as acusações lá da promotoria, né, envolviam atores pornô profissionais, duravam vários dias com muitas drogas e coisa e tal, e depois eram usadas para chantagear as pessoas que participavam dessas festas, né? Então é isso daí, o Leonardo DiCaprio salvando a Amazônia, derrubando uma tora de cada vez, né? Justin Bieber, que é outro que está nessa história aí, né, não se sabe exatamente até onde, né? E também estão falando sobre ele, sobre esse caso aqui, ele dizendo que Deus salvou ele, coisa e tal, deu um propósito para a vida dele. Será que ele está traumatizado com o que aconteceu nas festas, né? Não sei, vamos ver como é que vai terminar essa história, né? Kanye West é um que brigou com o Puff Daddy há muito tempo e sempre criticou o Puff Daddy e o pessoal tá lembrando agora que olha só que coisa, né? O pessoal critica o Kanye West e o Kanye West tem umas opiniões bem erradas mesmo, a verdade é essa. Mas enfim, nesse caso, aparentemente ele estava certo, né? Bom, outra coisa que estão conversando aqui nesse assunto, né, é a questão da Rihanna. Rihanna, quando ela começou a trabalhar na indústria da música, ela tinha 16 anos de idade, e o Jay-Z, que é um parceiro do Puff Daddy, está justamente falando aqui sobre como é que ele manteve ela numa sala até 3 horas da madrugada para ela assinar o contrato e coisa e tal, e sabe-se lá mais o que aconteceu para ela assinar o contrato, né, enfim. Aqui, ó, só existem duas maneiras de você sair dessa sala, ou sai pela porta com o contrato assinado ou sai pela janela, né? Pois é, a situação do Jay-Z pode ser complicada também nessa história aí, né? Bom, falando sobre desgraça tá aqui também na lista de Trending Topics, o pessoal falando sobre a desgraça do Eduardo Paes, né, o prefeito aqui do Rio, que é um desgraçado mesmo, e que tem que votar no Ramagem. O Ramagem tá aqui, que é o meu voto também aqui no Rio de Janeiro, delegado Ramagem, número 22. Realmente, o caso do Eduardo Paes é um caso sem salvação, o cara é um corrupto, não tem nada o que fazer aqui no Rio de Janeiro, espero que as pessoas não votem nesse corrupto, né? Bom, o Tarcísio é sobre a briga da questão do PSD, né? O PSD, vocês sabem, é o partido do Kassab, é o partido do Eduardo Paes, e está rolando uma campanha para não votar em candidatos do PSD, né? E o pessoal do PSD está bem apavorado com isso, né? Parece que está machucando mesmo. O Tarcísio está falando aqui que não, que é um erro, que não deveriam fazer isso, que não sei o que lá, porque no final das contas o Kassab é amigo do Tarcísio, né? E na verdade o que o pessoal está lembrando aqui nessa thread é que o Tarcísio está se queimando com essa história. O pessoal já está começando a olhar para o Tarcísio enviesado justamente por ele defender tanto o Kassab nessa história. O Nicolas Ferreira, que foi criticado pelo Tarcísio por pedir o boicote ao PSD, já falou aqui, ó, ele não está nem aí, ó, caguei, porque a campanha do Ricardo Nunes se irritou com a postura do Nicolas Ferreira no caso do boicote ao PSD, né? E ele falando aqui que caguei para isso. Bom, outra informação que está aqui nos Trending Topics é que o youtuber Cauê Moura teve que pagar, foi condenado a pagar 10 mil reais a cada um dos integrantes da banda Ultraje a Rigor por ofensas veiculadas no seu canal, né? Ele teria insultado o pessoal, chamado disso, chamado daquilo. Vocês sabem a minha opinião sobre crime contra a honra, eu acho uma besteira, não deveria existir isso, mas essa é a notícia, né? O pessoal foi condenado, vai ter que pagar, né? Aqui sobre o Malafaia é referente também ainda ao Ramagem e o Eduardo Paes. Vocês sabem, o Ottoni de Paula, que é esse cara aqui, ele também é um pastor evangélico, e ele tá apoiando o Eduardo Paes. E aí parece que teve uma briga com o Malafaia com ele. Essa é a situação aqui no Rio de Janeiro, é por isso que o Eduardo Paes ainda está com tanto voto, mas isso vai mudar até o dia da eleição, né? Ah, sim, e a questão do Gustavo Lima também está nos Trending Topics, né? O Gustavo Lima teve um mandado de prisão aceito ontem para ele já não estava no Brasil, ele teria ido para Miami, está em Miami, nos Estados Unidos,
então ele não foi preso e ele entrou com um pedido de habeas corpus. E o curioso é isso, ontem o desembargador deu habeas corpus para todo mundo envolvido nessa operação. A Deolane, a mãe da Deolane, as irmãs da Deolane, todo mundo que está sendo acusado nessa operação Integration, todo mundo ganhou passaporte, ganhou habeas corpus e pôde ir para casa, né? Curiosamente, a justiça negou o pedido de habeas corpus para o Gustavo Lima. Mas tem um porém nessa história aqui, tá? Porque o motivo da negação desse habeas corpus é porque ele foi impetrado ontem à noite no plantão judiciário. Plantão judiciário é para emergências. E aí, segundo o desembargador que atendeu o plantão judiciário ontem, o habeas corpus em questão não configurava emergência porque o paciente não estava preso. Gustavo Lima não está preso, né? Ele teve um mandado de prisão expedido, mas ele está em Miami, então ele não está preso. E a ideia do desembargador foi, olha só, pô, bota esse negócio amanhã, no plantão de amanhã vai ter juiz aqui, você bota o habeas corpus no horário normal de expediente. Não precisa fazer habeas corpus de emergência, da madrugada, porque o cara não está preso. Se ele tivesse preso era outra história, era caso de emergência, né? Enfim. Essa é a situação, ou seja, o habeas corpus dele foi negado, mas não foi negado com base no mérito, foi negado apenas porque foi impetrado no momento do plantão judiciário e o juiz, no caso o desembargador que viu o habeas corpus, achou que não era questão de urgência, podia esperar o dia seguinte. Então eu imagino que hoje os advogados do Gustavo Lima vão impetrar novo habeas corpus no horário de expediente normal, e isso deve ser resolvido muito rapidamente, assim eu espero. Não vejo motivos para ele estar preso, é bem frágil a acusação contra ele. Falei sobre isso também num vídeo lá no Ancapsu em mais detalhes. Então esses são os assuntos comentados no Twitter hoje, né? Os principais assuntos comentados no Twitter hoje. Espero vocês aqui amanhã de novo. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal, afinal isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo? E lembra, divulga para bastante gente para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo? Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós. Isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.